E aí vamos lá para mais um episódio do meu vlog. Aqui não é exatamente sobre medicina, eu falo muito mais sobre algumas vivências que eu tenho durante a minha semana, mas ainda assim o foco é ajudar você a ter mais confiança para dar plantão na emergência. Eventualmente vai aparecer uma situação que você pode usar e você pode levar como experiência e pode te ajudar mais para frente quando você estiver trabalhando. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma situação que eu vivenciei durante a semana, né? Atualmente estou com alguns pacientes em cuidados paliativos, pacientes com doenças graves e sem prognóstico de recuperação. Tiveram dois pacientes que particularmente foram bem complicados de conversar. Todo paciente, apesar de existir um quadro geral, né, e até talvez um discurso geral assim que a gente termina que aprende a fazer, enfim, tanto repetir, né, existem algumas palavras que a gente usa, algumas é, algumas formas de abordagem, algumas formas de construir o entendimento junto com o familiar e às vezes o paciente também, que vão, né, assim, eles padrões que se repetem, mas no geral, assim, sempre cada paciente ele é individual, né? Ele é único e tem suas demandas específicas. Particularmente nessa semana foram dois pacientes e foram bem diferentes por condições, né, assim, enfim, específicas de cada um. Uma das pacientes era uma paciente que estava infectada com falha terapêutica, né? Ou então é aquele paciente que já foi feito uso de diversos esquemas de tratamento, é, com internamentos recorrentes, queda funcional progressiva e que infelizmente não tinha mais uma proposta de cura, digamos assim. Uma paciente com uma limitação funcional já bem significativa e progressiva nos últimos meses. Aparentemente, a condução ela vinha sem muitas intercorrências, né, com um bom controle de sintomas, né, com bom entendimento da família, né, concordância da família com relação à definição de limitação de cuidados, né? Na verdade, e até esse termo limitação não é adequado, mas proporcionalidade de cuidados, porque a ideia é a gente dar cuidados proporcionais, né? Cada um tem suas individualidades e aí você tem que direcionar o cuidado de acordo com o que cada um precisa. Por isso que é melhor esse termo de proporcionalidade. Parecia que ia tudo normal, mas quando chegou em momentos mais críticos, né, em que a família começou a perceber que realmente a paciente estava partindo, né, ou tinha uma probabilidade grande, né, de não ter melhora, começou a haver uma negação. Essa negação ela pode se manifestar de diversas formas, né? Pode ser o paciente ou o familiar não aceitando, né, aquilo que é proposto. Pode ser ele parecendo não compreender bem, né, e questionando coisas que você já explicou, ou questionando coisas que aparentemente parecem óbvias, com uma tentativa de reafirmação, né, reafirmar e reforçar aquilo que você já disse. É uma das fases, né, de manifestação de sofrimento, de perda, do luto, é a parte da negação. Então, algumas pessoas vão assim, parecer que não entenderam algo que elas confirmaram que tinham compreendido antes. Acredito que tem muito envolvido um sentimento de culpa, né, em acreditar que talvez o que está acontecendo com o paciente tenha relação com as decisões da pessoa, né, tenha relação com o que a pessoa foi definido, né, o fato de concordar com um cuidado proporcional por não haver benefício em uma medida, né, sem proposta curadora de alguma medida, o paciente, assim, o acompanhante pode achar que aquilo ali está acontecendo porque, né, ele não discordou da proporcionalidade, né, do cuidado proporcional do ponto de vista técnico. Então, pode começar a ter uma negação e questionamentos, como aconteceu especificamente com essa paciente minha. Foi até uma coisa meio terminou sendo um pouco conturbado pelo extremo sofrimento da familiar. Acontecia de haver embate com a equipe, né, de enfermagem, embate comigo, né, a conduta em si, né, se era correta ou não, se era ético ou não. Houve atrito, né, e uma
dificuldade, de certa forma, em comunicação, né? Isso é uma coisa que é importante a gente perceber e ficar presente que pode acontecer isso, pode acontecer com você também, né, na sua prática do dia a dia. E assim, o que eu acho que é importante e interessante de frisar, né, pensando na situação que aconteceu, é que a gente não deve levar isso para uma coisa pessoal, sabe? A situação em questão estava causando muito desconforto, muito sofrimento na familiar. E isso a gente tem que levar em consideração. É um ente querido dela que tá indo embora, né? Que tá vindo a falecer. Apesar de o processo estar sendo sem grande sofrimento, né? Do ponto de vista que a paciente não tinha face de dor, não tinha sinal de desconforto, mas a perda era muito sofrida, né? E aí a forma que ela tinha de manifestar o sofrimento dela, algumas vezes era com essa agressividade, né? De certa forma, esse embate, esse questionamento. Já havia acontecido situação similar comigo antes, em que uma paciente entrou em processo ativo de morte num plantão que eu estava à noite. E aí, olhando o prontuário, né, conversando com a cuidadora presente, que ligou para os familiares chegaram após, né, assim, foram bem compreensivos e concordantes com a proposta, né, de que assim, já existia essa tentativa pela equipe assistente, eu médico do plantão, concordei e corroborei com essa ideia. E conversando com a família, eles também foram compreensivos e concordaram com a proposta, assim, da equipe. E, porém, eram algumas pessoas, né? E uma dessas pessoas ainda queria que eu reanimasse, né? A pessoa, eu me recordo que ela chegou e colocou a mão no tórax dessa paciente em questão. Não foi a dessa semana, né? Isso aí já aconteceu alguns anos atrás. Ela colocou a mão no tórax da paciente e fez: não vai fazer assim, não, como quem diz assim, não, você não vai reanimar, né? Você não vai comprimir, não. Eu usei, assim, da clareza, assim, maior possível nesse contexto, assim como eu usei essa semana, né? Eu disse que assim, não tinha benefício, que ia trazer mais dano do que melhora, né? E que a paciente estava morrendo. Parece algo meio chocante, mas às vezes é preciso você ser, ser claro, assim, claro a esse ponto, né? Muitas vezes, assim, 99% das vezes, quando eu converso e uso de termos mais leves, né? De certa forma, a família compreende, né? Eu digo que a paciente está partindo, eu digo que a paciente está nos últimos dias, ou que está num processo de que o corpo está descansando, né? Enfim, são vários termos que a gente usa para sinalizar de que o paciente está nos últimos momentos, ou que não tem uma perspectiva de recuperação, e aí você usa esses termos, mas porque você dizer que o paciente está morrendo, você dizer que o paciente não vai recuperar, usar termos de formas negativas, eles são um pouco mais chocantes. Mas nessas ocasiões eu precisei ser um pouquinho mais enfático, né? Talvez essa questão do choque tenha sido um pouco, né, desconcertante, mas era o que era necessário para a ocasião pela situação, né? Numa das situações, eu não tinha tanto tempo para assim, dar uma cozinhada no discurso. E na outra eu já tinha tentado todas as alternativas menos literais e, e assim, ainda assim, no processo de negação, a familiar não aceitava, né? Fingia não compreender, apesar de que claramente ela tinha entendido em outros momentos, porque a gente tem que entender que é um diálogo que ele é também contínuo, né? Você está sempre reacessando essas definições. Essa aí foi uma situação que foi bem desgastante durante a semana e é impressionante como isso drena a sua energia no dia, muitas vezes. Você fica mais cansado do que o normal, porque você precisa de, de, de energia para se manter, né? Até
quando você é meio, assim, não agredido de fato, mas colocado em xeque, né? Pela, pela família, né? Então, você gasta um pouquinho mais de energia para se manter no prumo. Foi uma semana bem complicada, né? No final das contas, a paciente veio a falecer, né? Dias após. E foi um processo tranquilo, sabe? A paciente não apresentava sintomas, eu estava lá na hora, né? Chequei, fiz a declaração de óbito, conversei com a família, né? E no final das contas, essa questão, até essa familiar que estava meio em negação e mais, um pouco mais resistente, né? Em aceitar o fato, ela já estava bem mais tranquila e muito mais com a cabeça no lugar, de certa forma. Existia o problema da perda, né? Existia a dor da perda, mas a reação dela foi bem mais controlada, né? Possivelmente pelo entendimento já tá mais, assim, a poeira baixou, sabe? E aí teve uma resposta melhor. Óbvio que o tempo é o que lida melhor com essa situação, né? Inclusive, coincidentemente, ou não, né? Tudo acontece na nossa vida por uma razão. Eu encontrei a esposa de um outro paciente que tinha falecido semanas antes. Tinha sido meu paciente, né? E que o paciente tinha vindo a óbito alguns dias antes também em cuidados paliativos. E assim, ela tava aquele meio atordoado, mas já processando um pouco melhor, né? Inclusive, eu conversei com ela, falei, né, que assim, nada, o tempo não cura, né, esse tipo de coisa, o tempo não cura, o tempo alivia de certa forma e causa, e você consegue ressignificar um pouco, mas a falta sempre vai existir, né, aquela pessoa que é querida, não tá mais lá, então sempre vai ter esse buraco, mas o tempo ajuda a dar uma aliviada. E às vezes até isso é importante você conversar com a família, sabe? Você, se tiver a oportunidade de deixar claro que passa, né? Dar uma aliviada. Todo mundo já perdeu alguém aqui, sabe como é, né? É difícil, mas o tempo é seu aliado assim, nesse ponto. O outro paciente que eu tive essa semana foi uma situação bem mais, assim, menos embate, menos atrito, mas assim, mais talvez um pouco mais triste. Foi um quadro agudo, né? Uma lesão neurológica gravíssima e que o paciente ele não tem resposta, né? O paciente que está comatoso e ainda com uma respiração de padrão totalmente aleatório, né? Um padrão de Biot. Por vezes faz Biot, por vezes faz Kussmaul. Então, um paciente que o centro respiratório está bem sofrido já. Um paciente que tem um prognóstico péssimo, né? E conversando com a família, é um paciente que já veio de outro setor do hospital. E aí, conversando com a família, não houve clareza na comunicação, sabe? A família, o relato que a família me passou foi que tinham dito que era grave e que não sabia se o paciente ia se recuperar. O que claramente, assim, eu não sou o dono da verdade, né? Longe disso. E tem muito paciente que nos surpreende, mas assim, estatisticamente a chance dele é praticamente nula, né? Pelo grau de lesão, pelo padrão que o paciente apresenta, padrão clínico. É um paciente que, assim, só um milagre para ele ter um retorno mínimo de funcionalidade. Não que eu não acredite em milagre, mas o milagre é uma coisa rara, né? Até nisso eu converso com a família, né? Então, é uma coisa que eu acho importante, né? Qualquer contato com familiar, né? Qualquer contato com paciente é de jogar limpo, né? De ser claro. Eu sou o mais claro possível, né? Eventualmente, quando a gente tá falando sobre um tema mais delicado como esse, né? Questão de morte ou
prognóstico muito ruim, eu tento dar um tempo, né, e converso, passo uns dias, né, crio um pouco de relação com a pessoa que está acompanhando o paciente, né, os cuidadores principais. Às vezes não dá, né? Às vezes, infelizmente, é algo que você precisa resolver rápido. E isso aí, muitas vezes, num contexto de emergência, é algo que você precisa tomar decisão com pouco tempo. Então, muitas vezes, no primeiro contato já com a família, você precisa dar uma conversada e tentar entender como é que era esse paciente antes, né? Esse paciente, se ele tem, se seria benéfico para ele tomar algumas decisões, né? Algumas medidas, algumas definições técnicas. Nesse paciente em questão, não era contexto de emergência e tudo, mas eu tive muita dificuldade de falar com a pessoa da família, né? O parente direto. Então, já no primeiro momento, eu tive que abrir o jogo e ser o mais claro possível, né? Falando sobre a prognóstico muito ruim, né? A possibilidade de recuperação irrisória, que só um milagre, né? Assim, óbvio que eu não uso essas palavras porque quando a gente fala, só um milagre, você termina que dá um pouco mais de esperança, né? Eu tento deixar claro que eu não sou o dono da verdade e que eu não estou 100% correto, que às vezes eu posso errar a minha análise, né? Eu me coloco como um indivíduo, um ser humano falho, né? Como somos. E que, apesar disso, apesar da possibilidade de estar errado, a gente na medicina trabalha com probabilidades. E que é improvável que o paciente em questão ele retorne a uma funcionalidade ou tenha alguma recuperação de forma a interação, né, de estabelecer contato, reconhecer as pessoas ou direcionar o olhar ou balbuciar alguma palavra. Com essa abordagem que eu, assim, de certa forma foi algo que eu fui desenvolvendo com o passar dos anos, né, vivenciando essas situações. Eu tenho uma taxa razoável de sucesso e compreensão dos familiares e pacientes de que existe sim a possibilidade de algo surpreendente, mas que diante do conhecimento técnico que temos hoje, as chances são pequenas, né? Então eu deixo bem claro que é algo raro, eu deixo bem claro que pode acontecer, eu deixo bem claro que as chances são de que não vai haver recuperação de forma satisfatória, sabe? E aí, geralmente, a família espera que o paciente volte a interagir, volte a falar, volte a andar ou comer sozinho, né? E assim, eu deixo claro que, enfim, né? Especificamente nos pacientes em que eu acredito que isso não vai retornar, né? Eu deixo claro que a recuperação funcional não é algo comum, né? Isso é uma conversa difícil, né? Isso é uma conversa que você se você pensar bem, você está vendo o paciente pela primeira vez e às vezes a gente tem esse ar de superioridade, né, de que acha que a gente sabe mais que o paciente ou que a gente é mais importante ali porque somos os líderes e somos os médicos no setor e tal, mas é, ali a gente está lidando com gente, né? É gente falando com gente, uma pessoa falando com outra pessoa. É importante a gente sempre se colocar de igual para igual e aí pensar, né? Imagina se fosse você estivesse lá e chega uma pessoa que você nunca viu na vida e que está dizendo que aquela pessoa que você gosta, né, aquela pessoa querida, ela tá assim, não tem uma chance de recuperação. Então vê que notícia ruim, né? Vê que coisa horrível. Importante você até tentar introduzir essa conversa de forma mais sutil, né? Muitas vezes, assim, dando uma ajustada em alguns termos, né? Usando algumas palavras e tentar fazer analogias para que o familiar compreenda bem, né? Entenda bem, retomando, ó, entendeu tudo, né? Tudo direitinho. E isso aí leva para o próximo ponto que eu queria falar no vlog de hoje, né? Que é sobre comunicação. Eu acho que é uma área que é fundamental, assim, para a gente que trabalha lidando com pessoas. Então, assim, é imprescindível que você saiba o mínimo, né? E acho que um dos principais conceitos assim, da questão de comunicação é você precisa se fazer entender. E se a pessoa que recebeu a informação, né, recebeu a comunicação, ela não compreendeu, a culpa não é da pessoa
que está recebendo, né? A culpa é do comunicador. Tem gente, né, que da equipe, muitas vezes, que acha ruim quando precisa repetir alguma coisa para o acompanhante ou para o paciente, ou que acha que o paciente não vai compreender o que está sendo falado, quando na verdade se houve falha na compreensão, a culpa é do comunicador e não de quem recebe a comunicação. O mais importante é se fazer entender. Não adianta nada eu estar falando algo que para uma pessoa, né, e a pessoa não entender nada. Então, se eu passo uma informação, se eu tento passar uma informação para uma pessoa e aquela pessoa não entende nada do que eu passei, é porque eu passei da forma errada, né? Eu preciso melhorar a minha comunicação. Então, por isso que é fundamental, sempre que você conversar com um paciente ou com um acompanhante, questionar se existe alguma dúvida, se entendeu o que você passou, porque isso aí vai aparar as arestas, né? Primeiro que ele vai se sentir mais à vontade para dizer que não entendeu. Algumas vezes eles não entendem, mas eles ficam com vergonha de perguntar de novo e dizer não entendi, né? Eles acham que a gente é muito superior a eles, né? Enfim, você precisa se fazer entender e você precisa saber se você foi compreendido, né? Por isso que é importante. E aí, ficou alguma dúvida, né? Quer perguntar mais alguma coisa? Ou entendeu tudo que eu falei, né? Repita aí, o que é que você entendeu do que eu falei, né? Retomar essa comunicação com o paciente e entender se a mensagem foi passada direitinho, como você quis. Às vezes a mensagem chega distorcida. E aí o paciente repassa para frente distorcido e diz que você falou de um jeito, mas você falou de outro, mas você também não retomou a comunicação. Inclusive, só puxando um gancho aí com relação à comunicação e a parte de cuidados paliativos, né, que eu falei, é sempre importante, sempre que você for começar um diálogo sobre proporcionalidade de cuidados, é você questionar ao paciente e ao familiar o que é que ele entende da situação atual. Eu vou usar como exemplo um paciente que tem uma doença degenerativa, progressiva, que vem em piora significativa e que tem um declínio de funcionalidade importante, com múltiplos internamentos, já uso de antibióticos, né? Então a gente vê que é um paciente que tem indicativos de você definir algumas diretrizes para evitar sofrimento, né, do ponto de vista técnico. E aí você tem que perguntar, né? E aí, enfim, primeiro contato que você está tendo, né? Você tem que questionar, o que é que você, geralmente para o familiar, né? Vamos considerar o familiar nessa situação, porque muitas vezes o paciente nessa condição, ele não tem um cognitivo já suficiente para responder por ele. Então você chega para o familiar e pergunta, o que é que você acha, né? O que é que você entende aí do que está acontecendo, né? O que é que já explicaram para você? O que foi que já conversaram sobre os próximos passos, né? Caso tenha algum problema, né? Caso fique mais grave, enfim. O que foi já conversaram? Então o paciente vai colocar lá, né? Às vezes ele chega, ele mesmo já diz, sei lá, se é a mãe, né? Não, minha mãe tá muito fraquinha, ou não, meu pai tá muito fraquinho, né? A gente já conversou, meus irmãos, e a gente acha que assim, não deve entubar ele, ou não deve mandar para uma UTI, né? Porque ele tá sofrendo muito. Então, muitas vezes, antes de você já conversar sobre algo mais difícil, a família já traz essa definição, porque já pensaram a respeito, né? Porque, enfim, alguém já em algum momento já introduziu ou não, porque às vezes tem um pouco mais de consciência. Por isso que é importante você sempre perguntar, o que é que você está entendendo aí na situação, né? O que é que você acha que está acontecendo? E aí, depois você coloca a sua posição. Da mesma forma que você introduz assim, você sempre termina com, entendeu tudo que eu falei, né? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer agora? O que é que você achou, né? Você retomar o que você passou para entender se a comunicação foi efetiva. E isso aí em qualquer contato com o paciente, né? Desde um paciente de PSF, no paciente de urgência, que você vai estar atendendo na verde, um paciente de vermelha, né? Sempre comunicar e aí tentar ter termos que fiquem mais fáceis do paciente entender, né? Fazer analogias para que o paciente compreenda melhor. E aí sempre questionar, ficou alguma dúvida? Por exemplo, tá passando a receitinha para casa, o paciente chegou com quadro de enxaqueca, melhorou de dor, vou deixar um analgésico para casa, por exemplo, para caso tenha nova crise, e aí fala, explica o que é que vai fazer, e aí, ficou alguma dúvida, né? Acha que quer fazer mais alguma pergunta? E aí, para poder,
né, ficar tudo direitinho e fechar o ciclo com relação a essa questão de comunicação com o paciente. Mas assim, a gente não fala sempre de comunicação com o paciente, né? Existe também a comunicação com a equipe, a comunicação no ambiente de trabalho. Isso aí também é fundamental. Acho que isso não faz diferença. É fundamental você chegar, você se identificar, né? Em todo lugar que você chegar, você vai ter que se identificar. Em algum momento as pessoas vão lhe conhecer, então você não vai precisar mais. Mas sempre que você falar com uma pessoa nova, né, ou você que é novo no setor, né, ou a pessoa é nova para você, e você vai precisar falar com essa pessoa, se identifique, né? Eu sempre falo, sempre, 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 sempre. Porque, assim, eu tenho dificuldade de reconhecer a voz das pessoas no telefone, então, muitas vezes eu já falei com aquela pessoa no telefone, mas eu sempre me identifico. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora. Meu nome é Vitor, sou médico de tal lugar, sou médico no plantão da UTI, sou médico do andar, sou médico do plantão da intercorrência, sou médico da emergência, sou preceptor, enfim. Ó, meu nome é Vitor, sou médico de tal lugar, de tal setor, assim, assim, assado, e tô ligando por causa disso, disso e disso. Ou se eu vou falar com uma pessoa, opa, como é teu nome? Ó, fulana. Meu nome é Vitor, não sei o que, tarará, tarará. Primeiro, você está se identificando para a pessoa e colocando o que é que você faz, né? De certa forma, isso aí ajuda a pessoa a saber quem você é. Ah, esse aí é Vitor, que é o médico de tal setor. E aí, você está perguntando o nome da pessoa. E isso ajuda na comunicação, porque as pessoas gostam de escutar o nome. Então, sempre chame as pessoas pelo nome, né? Evite de chamar fulano de apelido, né? Como assim, o pessoal gosta de chamar as enfermeiras de chefe. Chefe, isso, esse, aquilo. Chefe, isso, aquilo. Aprenda o nome da enfermeira, né? Como é teu nome? Fulana. Olha no crachá, eu faço muito isso. Olha no crachá, olha no login do sistema. Chama a pessoa pelo nome, a pessoa gosta de ser chamada pelo nome. Isso cria um vínculo melhor com você, isso faz você trabalhar melhor. E aí, quando você está no seu setor, né? Quando você começar a ir mais vezes, as pessoas vão ter uma relação um pouquinho melhor com você. Se identifique sempre que chegar no setor novo, né? Independente se você é estudante, se você é estagiário, se você é residente, se você é chefe de um setor, se você está chegando agora, se você, enfim, independente do que você faça, sempre que chegar num setor novo, que você vai ficar frequentando, se identifique. Opa, meu nome é Vitor, eu sou médico do plantão, estou começando hoje, né? Como é teu nome? Fala com a enfermeira. Opa, e assim vai, né? Você sempre se identifica, porque a pessoa precisa saber quem é você. Você vai chegar lá, imagina. Você tá lá, imagina você tá num. Com certeza você já viu isso acontecer. Você tá lá no seu setor, onde você frequenta há muito tempo, e aí chega uma pessoa completamente nova e desconhecida, não fala com ninguém e já começa a mexer nas coisas. Você fica olhando assim e fala assim, quem é essa pessoa aí que tá aí? O que essa pessoa tá fazendo aí? Que não falou com ninguém? De onde é que ela veio? O que é que ela faz? Então, se identifique, né? É fundamental você dizer o que você faz, dizer quem você é, dizer seu nome, né? Para as pessoas saberem por que que você está ali, o que é que você está fazendo, né? O que é que as pessoas podem esperar de você, que você não é um doido que entrou fantasiado em algum setor do hospital, né? Fingindo ser médico, ser médica, e aí tá lá, né? Sei lá para fazer o quê. E nisso, quando você chama as pessoas pelo nome, né? Você aprende o nome das pessoas, você tem um pouco mais de abertura para solicitar algumas coisas, né? E aí você conversar com a equipe de enfermagem, questionar a equipe de enfermagem sobre alguma situação, né, de curativo ou da percepção da equipe do paciente, questionar a equipe multi, de fono, físio. O que é que tu acha desse paciente? O que é que tu acha que tu viu? Tu tá achando que ele tá assim, assim, assado, né? Discutir, conversar com a equipe multi para ajudar a dar a melhor assistência para o paciente. E as pessoas vão notar que você respeita elas, né? Que quando você chega e chama pelo nome, quando você chega e fala com a pessoa e pede com educação, né? Por favor, né? Ó, por gentileza, faz tal coisa, ou por favor, faz isso aqui, vamos fazer isso aqui para paciente isso e isso, explica as coisas para as pessoas fazerem, sabendo o que é que estão fazendo. Isso aí ajuda a dinâmica do serviço a andar melhor, a fluidez da coisa, né? Nem sempre isso é uma regra, né? Às vezes mesmo assim as pessoas vão
e tratar mal, as pessoas vão achar ruim porque você tá lá e até que se acostumam com você e aí lhe toleram. Mas, infelizmente, a gente não pode controlar tudo, né? E aí eu, assim, acredito que isso é um problema muito mais da pessoa do que seu. Então, se você chega lá, se identifica, fala de forma cordial, é educado, educada, se, enfim, se você cumpre tudo o que é necessário, né, para ter uma boa comunicação, infelizmente tem pessoas que não, ainda assim, não, isso não é suficiente. E aí a pessoa é mal educada, a pessoa não sabe controlar a raiva dela, não sabe controlar as emoções muito bem, e aí termina que desconta no trabalho, desconta em você, porque é novato, né? Porque está começando agora e tudo. Então, enfim, paciência. Isso aí é o que a gente não consegue controlar. Infelizmente é algo que eu não posso dizer que nunca vai acontecer com você, mas quando você se comunica direitinho, isso diminui bastante. Mas isso com certeza algum dia vai acontecer de você encontrar uma pessoa insatisfeita com o trabalho. E isso aí também não é só da equipe multi, né? Isso aí também tem outros colegas que terminam que infelizmente são assim. E aí estão lá para cumprir alguma função que eles não cumprem porque não estão satisfeitos com o que estão fazendo. O mesmo básico serve para você conversar com a equipe multidisciplinar, como você para conversar com o paciente, como você para conversar com os outros colegas médicos. Você tem que se identificar, você tem que se apresentar, tem que dizer por que que você está entrando em contato, né? Qual é a natureza do contato. E, enfim, quando você vai passar um caso, discutir, pedir um parecer, tirar uma dúvida, e aí você ir ser o mais claro possível, né, nessa comunicação. Evitar de, quando você vai pedir um parecer, por exemplo, sei lá, vai pedir um parecer para cardiologia e coloca paciente com dispneia e edema, e pronto, né? Ou pedir parecer da nefro, e aí coloca, interroga DRC, entendeu? Só. Então, assim, seja claro na comunicação, né? Coloque o que é que você quer, coloque o que é que você está pensando, né? Paciente com dispneia, ausculta com crépito, bolhoso, edema do membro inferior, a dispneia progressiva vem piorando nos últimos meses, e aí com quadro de infecção respiratória, ele tem uma piorada mais importante, piorando do edema e de desconforto respiratório. Aí interroga lá, insuficiência cardíaca. Então, assim, veja, você foi um pouquinho, você pode até ter sido bem sucinto, né? Mas você já foi mais claro e você direcionou o que é que você estava pensando. Por que você pediu o parecer do cara, né? Aí você vai lá, por exemplo, paciente renal crônico, paciente com alteração de função renal, eletrólito assim, assim, assado, né? E aí interroga, DRC com injúria renal aguda sobreposta, e aí você já tá, opa, eu tô achando que o rim dele piorou, né? Talvez ele não fosse assim antes, mas por ele ser hipertenso diabético, eu acho que o rim dele já tem uma descompensação, mas agora ele tá piorando mais. Então é diferente você chegar e dizer só, renal crônico. E aí você deixar o cara, né, responder o que quiser, procurar o que quiser, né? Então, seja claro na comunicação. E quando encontrar um colega que é pouco aberto, né, enfim, ele não tem, que ele não é tão solícito algumas vezes para responder, porque você vai encontrar. Se for algo que o paciente realmente precisa, aí você vai ter que ignorar essa chatice, né? E aí vencer a pessoa pelo cansaço. Eu particularmente faço muito isso, né? Então às vezes a gente tem uns colegas que são pouco solistas ou são pouco agradáveis no contato, mas eu não tô nem aí. Eu continuo falando com a pessoa, e aí eu mando mensagem, às vezes ligo, perturbo, até a pessoa se cansar de me dar patada, entendeu? E aí pronto. Não levo nada pro pessoal, apesar de muitas vezes não gostar muito da pessoa, dizer, fulano é uma pessoa que é meio chatosa, mas eu falo com ele, porque eu preciso falar com ele e resolvo com ele, porque a pessoa está ali para resolver o meu problema, né? De certa forma, o meu problema é do paciente. Então, se é uma definição de cirurgia, se é algum parecer de alguma especialidade específica, se é alguma condição aí específica, ele está lá para fazer o trabalho dele, e aí eu tenho que estar também para fazer o meu. Eu não posso, por picuinha ou orgulho, deixar que o paciente não resolva, né, o que ele precisa resolver. Nem acho que isso é uma falta de amor próprio, né? Que a pessoa lhe dá patada e você continua lá. Não, não. É simplesmente porque eu
eu não assumo isso, eu não assumo a violência, de certa forma, não é bem violência, né? Não é agressividade mesmo. Não assumo a chatice da pessoa como minha, né? A chatice é dela. Quem tá com problema é ela, né? É ela e o meu paciente que precisa resolver. Então eu vou lá e pentelho até a pessoa se cansar de me tratar mal. Bom, não estou dizendo para você fazer assim também, né? E aí isso aí é uma coisa de personalidade de cada um. Mas procure sempre fazer a sua parte muito bem, né? E aí se a outra pessoa não faz a parte dela, felizmente é algo também que a gente não tem controle. Você tem que torcer só pelo melhor, para que aconteça o melhor pelo paciente. Mas aí, enfim, se você pudesse fazer sua parte o melhor possível, isso vai diminuir bastante as falhas na comunicação e os atrasos e as dificuldades, né, em chegar numa solução, num denominador comum por falha de comunicação, né, algo que você consegue corrigir. Bom, era isso aí que eu tinha para falar sobre essa semana. Acho que foram bons exemplos, assim, trouxe bastante reflexão. De forma geral, é uma questão de comunicação, né? Como é importante essa questão de comunicação e você tomar decisões comunicativas de forma deliberada, né? E não só seguindo o fluxo, né? Porque todo mundo faz ou o que você já faz, né? No seu dia a dia, mas pensar de forma assim. Isso aqui que eu faço me ajuda, né? Será que isso aqui, será que eu posso melhorar alguma coisa na minha comunicação que vai ajudar, que vai me ajudar mais a conseguir as coisas que eu preciso, ou conseguir as coisas para o paciente, ou ser claro com o paciente? É uma reflexão para você tentar se comunicar de forma efetiva, deliberadamente, né? E não fazer isso sem querer, né? Porque tem gente que tem essa facilidade, e eu não tenho tanto assim, por isso que talvez eu tenha elaborado mais sobre isso. Mesmo que você tenha, né, essa facilidade, né, de interação, de comunicação e até um pouco de carisma, né, com relação aos colegas, equipe multi, pacientes, mas pense, né, alguma coisa eu faço deliberadamente, alguma coisa eu faço que eu posso, que eu não faço que eu posso melhorar, né, e pode ter certeza que vai lhe ajudar muito. Com relação aí à questão da minha rotina, né, nessa semana de acordar e meditar e tal, tenho seguido legal a parte de meditação, né? Estou fazendo ainda todos os dias, bem direitinho, e alguns dias mais conturbadas, né, as práticas, é, outros menos. Alguns dias eu não consegui fazer com o tempo que era necessário, mas ainda assim fiz um pouquinho para poder manter a rotina, né? Aconteceu muito de eu não conseguir acordar na hora essa semana, né? Eu tive dificuldade de acordar na hora porque a rotina se quebrou muito essa semana de dormir mais tarde, fazer coisas diferentes, né? Pegar mais pacientes para ver, por situações pessoais, né? Próprias. Também não consegui praticar atividade física, então essa semana foi meio marromeno assim desse ponto. Mas assim, no mais, tô conseguindo manter pelo menos a meditação essa semana e isso aí foi bem positivo, né? Sigo com a emoção controlada, né? Com foco melhor, então tá indo direitinho. E aí teve uma notícia boa, né? Não é só falar de coisa que deu errado e notícia pesada e sobre coisa pesada. Eu retornei no nutricionista essa semana e o resultado foi bem positivo para o que eu achava que seria. Eu ainda cheguei a perder peso, né? Perdi uma quantidade boa de gordura, ganhei massa magra, né? Então, assim, tô progredindo. Tô progredindo e achei que ia ser mais do mesmo, que não ia ter perdido peso nenhum e tudo, mas o saldo no final foi positivo. Então é isso aí. Semana que vem tem mais, né? Sobre algum tema que apareça durante a semana, né? Que eu acho que seja relevante e interessante de conversar com você. E eu vejo você no próximo vídeo.